Bom dia a todos. Nós gostaríamos de dar um bom dia a todos os nossos ouvintes, amigos da Palavra de Deus. Amém. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã de segunda-feira juntos para nós falarmos, desejarmos um bom dia a todos os nossos amigos que estão aqui na rede social, amém, no Facebook, no mundo virtual, aqui na nossa cidade, aqui em Manaus, no Amazonas e no mundo. Gostaríamos de dar um bom dia a todos e pedir que Deus venha nos abençoar, nos guardar, nos proteger, amém, de todo mal, todo sinistro, de todo acidente, seja ele físico ou espiritual. Amém. Que Jesus Cristo possa estar guardando todos os trabalhadores, todos os pais de famílias, as mães de família, os filhos, os estudantes, professores, educadores, enfim, todos aqueles bem educados que respeitam os mais velhos, aqueles que respeitam os seus pais, que honram, respeitam os seus pais, os pais também, que respeitam os seus filhos, que honrem também os seus filhos. Não só é o filho que tem que honrar o pai e a mãe, ele tem que honrar o pai e a mãe. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra. Honra, honra. Mas a Bíblia diz que os pais também não devem irritar os filhos. Então a responsabilidade é de tratar bem os filhos, de falarem bem dos filhos, de orar pelos filhos, pelos netos, sobrinhos, tá entendendo? E respeitar os mais velhos, dar bom dia, dar boa tarde, tomar a bênção, respeitar, ser humilde. Isso aí agrada o coração de Deus. Isso agrada. Agora uma pessoa que é mal educado, não dá saudação, enfim, não dá bom dia, não dá boa tarde, não toma bênção do seu avô, da sua avó, responde com malcriação, afronta. Isso aí não agrada o coração de Deus, não agrada o coração de Deus. É injusto, não sabe agradecer. Não sabe agradecer a Deus e nem agradecer os seus parentes. Isso não agrada o coração. Ainda fica falando mal por trás. Isso não agrada o coração de Deus. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha piedade de nós. Porque a Bíblia diz que os filhos devem honrar o pai e a mãe. Eu, graças a Deus, diante dos olhos de Deus, diante dos olhos de Deus, eu me considero uma pessoa do bem. Depois que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu só procurei fazer o bem às pessoas. Nunca procurei fazer o mal. Tá entendendo agora? Tá tudo, quem vai nos julgar é Deus. Quem vai pesar nossas obras na balança é Deus. Homem da terra não tem competência. Só os magistrados, mas nós vamos passar, eu prego que nós, os mortais da terra, vamos passar pelo tribunal de Cristo. E ele sim vai julgar as nossas obras. Devemos nos preocupar sim com o julgamento de Deus, o julgamento do trono branco, o julgamento de Jesus Cristo. Esse sim nós devemos. Então eu estou com a minha consciência limpa diante de Deus. Estou com a minha consciência limpa, graças a Deus, porque eu só procuro fazer o bem para as pessoas. Graças a Deus, faço o meu dever de casa e fazer o bem às pessoas. Não tenho maldade no meu coração, não existe maldade. Ah, a fulana quer isso, a fulana quer aquilo, a fulana é isso. Então está tudo entregue na mão de Deus. Tudo está entregue na mão de Deus. Amém. Tudo. Deus é o nosso advogado. Vou fazer um comentário com relação a esse depoimento da pastora Ionara, né? Ionara, essa pastora que ontem, domingo, eu assisti alguns vídeos dela aqui na internet. Estavam postando os vídeos dela. Então, vou fazer alguns comentários. Ela diz que foi, ela dá o testemunho dela, né? Que ela foi 15 vezes ao inferno e 7 vezes ao céu.
ela está dando o testemunho dela, está passando para nós, o mundo, o povo, aquilo que segundo ela viveu, segundo ela passou. É uma experiência e ela fala com enfim, com muita intimidade do assunto. Eu assisti o vídeo dela e fui muito abençoado. Fui muito abençoada pelo vídeo dela. O inferno, ele existe. Eu nunca fui ao inferno, graças a Deus. Eu sei que ele fica debaixo da terra. Isso é verdade. O inferno, ele fica debaixo da terra. É um lugar preparado para o diabo e seus anjos. É um lugar que Deus criou para quem? Para o diabo. Quem é o diabo? O diabo, ele foi um ser criado por Deus. Ele foi um ser criado por Deus. Mas o que aconteceu, que diz a Bíblia, ele pecou. Ele inventou a mentira, ele é o pai da mentira, ele é o pai do assassinato, ele é o pai das coisas abomináveis diante de Deus, ele é o pai da mentira, ele é o pai da feitiçaria, ele é o pai da magia negra, ele é o pai do pecado, da iniquidade. Ele é um Deus. A Bíblia diz que o diabo é um Deus. Só que ele é um Deus que ele vai ser derrotado. Derrotado. A Bíblia Sagrada diz, a Bíblia no livro do Apocalipse diz que o diabo será lançado no lago de fogo de enxofre. Ele, a besta 1 e a besta 2 serão lançados no lago de fogo. Depois ele vai ser solto de novo. Jesus virá, reinará 1000 anos na terra. Depois vai ter 1000 anos, Jesus vai vir, vai reinar. Depois o diabo vai ser solto de novo. E aí ele vai formar sem a besta 1, sem a besta 2, que já foram lá para o lago de fogo de enxofre. Ele vai formar mais um batalhão para lutar contra Cristo. E aí já é o final. Tá entendendo? Agora, por que o diabo está solto, aí eu não sei. A Bíblia diz que é necessário que ele seja solto por algum pouco de tempo. É necessário que o diabo esteja solto. Então, o diabo, ele é o inimigo de Deus. Ele tem os filhos dele mentem, os filhos dele roubam, os filhos dele são maus, os filhos do diabo não se arrependem dos pecados. Os filhos do diabo pecam e perseguem o crente. Eles perseguem o evangélico, eles perseguem o justo, mas o justo crê em Deus, confia em Deus e luta com as armas de Deus. Nós lutamos com a arma de Deus. A nossa arma é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Amém. É a Bíblia Sagrada. Então, o inferno existe. É um lugar. Eu nunca fui no inferno, graças a Deus, e não pretendo ir lá. Eu peço a Jesus que Jesus me livre desse é um castigo eterno. O inferno, ele é um castigo eterno. É o lugar do diabo. O diabo está lá dentro do inferno. E é de lá que ele opera. É de lá que ele opera. Então, os demônios, tudinho, então tudo realmente, o inferno é o lugar dos malditos, perversos, malignos, pessoas que odiaram a Deus, pessoas que fizeram toda a maldade na terra. Não vamos imaginar que o inferno é um lugar, como eu já disse, pessoas que têm ódio no coração, pessoas que viveram na terra e fizeram todo tipo de pecado e não se arrependeram. Ouviram falar de Jesus, ouviram a palavra de Deus, mas não se arrependeram. Foram para onde? Para o inferno, um lugar de tormento, um lugar de pessoas não. E nós, todo mundo estava condenado ao inferno. Todo mundo, mas Jesus Cristo, pela sua infinita misericórdia, ele nos amou, ele perdoou nossos pecados, agora nós lutamos contra o inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra nós. Não prevalecerá, né? Mas eu nunca fui, mas a pastora deu um depoimento que ela foi, Jesus levou ela lá e viu. Aí ela e Deus, ela está passando para nós acreditamos.
se essa história é verdadeira ou falsa, nós só vamos ver no dia final, no grande julgamento de Deus, é que nós vamos ver se ela é verdadeira ou falsa. Pode ser, a gente crê que seja verdadeira. Amém? Eu, pelo menos, eu creio que seja verdadeira, mas muitos duvidam. Eu nunca fui no inferno e nem no céu. Eu só sei que eles existem por causa da Bíblia Sagrada. A Bíblia fala do inferno e fala do céu. Como eu já disse, o inferno é um lugar de tormento. Um lugar de tormento, fogo. Fogo queimando a alma do pecador, do ímpio, do incrédulo, do feiticeiro. Tá entendendo? É um lugar, pelo que eu já li, a Bíblia é um lugar que não é eterno, é um lugar transitório, é um lugar onde as almas que morreram sem Jesus Cristo, morreram sem arrependimento, morreram no estado de pecado, num estado de iniquidade, não se arrependeram dos seus pecados, quando morreram, foram lançados no inferno, para aguardar o juízo final. Tiveram todas aquelas pessoas que estão no inferno, realmente estão conscientes, porque a Bíblia fala isso, eu concordo. Tem consciências que viveram aqui na terra, tem consciência dos seus pecados, do que fizeram, do que deixaram de fazer, se não ia para a igreja, etc, etc, etc. Todos têm consciência. Todos estão conscientes. Por que que estão lá? Todos. Não tem nenhum dizer, eu estou aqui por injustiça. Não. Eu estou aqui porque lá na terra eu roubei, eu matei, eu fiz maldade, enfim, fiz tudo que não presta e não me arrependi dos meus pecados. Não me arrependi. Não acreditei em Deus, não fui para a igreja, não li a Bíblia, desacreditei da Bíblia. É por isso que eu estou aqui. Não me arrependi do meu. Ouvi o Evangelho, mas não me arrependi. Achava que o inferno não existia. Achava que Deus não existia. Achava que os demônios não existiam, etc, etc, etc. Agora, o inferno, como eu já disse e repito, vai ser lançado no lago de fogo de enxofre. A Bíblia diz que no dia do juízo final, o inferno também será lançado no lago de fogo. A Bíblia fala que um homem tem o nome de inferno. Um homem parece, não sei se é um homem. Parece que é um homem. Morte, não, morte. É um homem. Morte. É um homem chamado, está sentado num cavalo. Não sei se é amarelo, tá falando dos cavaleiros do Apocalipse, que vão ser soltos e vão vir para a terra. Um dos cavaleiros, quando a gente vê aqui na abertura dos primeiros selos, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa e saía vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, vi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu 4 cavalos vermelhos, que estava sentado sobre ele, e foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 querubins que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, vi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia. É um mistério, a gente realmente sabemos que é um lugar onde, repito e digo, as pessoas morrem, pessoas malignas, pessoas que estão envolvidas com toda a ação maldosa que ocorre nessa terra. Tá entendendo? Mentores, tem os mentores, tem os executores. Todos são pessoas malignas, estão no inferno. Amém? Eu creio, eu fui muito abençoada com esse testemunho da pastora Ilna,
Ionara, né? Que Deus abençoe o ministério dela. Amém. Que Deus abençoe o ministério dela, a vida dela. E que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha clemência de nós, que Deus tenha compaixão de nós. Sabemos que aqui na Terra realmente é um lugar onde também é transitório. Nós estamos aqui para ir para o inferno ou para o céu. Aí depende realmente de cada um de nós. O céu e o inferno depende das decisões que nós em vida aqui na Terra tomamos. Essa é a verdade. Se eu em vida aqui decidi por Jesus Cristo, decidi seguir a Jesus, decidi obedecer a Jesus, decidi aqui ser fiel a Jesus, crer em Jesus Cristo, entendeu? Se eu em vida creio nas promessas de Jesus, me guardo da prostituição, me guardo do mundo, me guardo das coisas que ocorrem no mundo, faço bem, etc, etc, etc. E criei em Jesus, guardei a minha fé, combati um bom combate, guardei aonde no meu coração, até a minha morte, os anjos virão e me levarão para o seio de Abraão. É isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos. Nós, os que cremos em Jesus. Mas para aquelas pessoas, como eu já falei várias vezes, que não creem em Jesus, que não acredita em Jesus, infelizmente, você morrerá e vai para o inferno. Em tormento lá no inferno, vai olhar. E nós não podemos fazer mais nada. Porque, como eu falei, aqui na Terra é o lugar onde nós decidimos para onde a gente quer ir. Aqui na Terra. Eu quero ir para o céu, então a gente vai lutar para ir para o céu. Tá entendendo? Eu quero ir para o céu, eu quero ir para o paraíso, eu quero ir para morar com Jesus. Então nós vamos lutar para ir para o céu de glória. Eu não quero ir para o inferno, um lugar de tormento, um lugar de castigo eterno. Um inferno é um lugar de tormento. Tormento. Aqui nós temos um tormento, mas é um tormento que não é toda hora. Aqui a gente tem tribulação, aqui a gente tem angústia, aqui nós temos um pouquinho de alegria, um pouquinho de felicidade, um pouquinho de tudo. Nós temos aqui altos e baixos, nós temos aqui, enfim, mas no inferno não, no inferno será um tormento eterno, não terá sossego nem de dia e nem de noite, tá entendendo? Porque lá é um castigo eterno. Eterno. Aí você me pergunta, lá é a ira de Deus. O inferno é a ira de Deus. O inferno é a ira de Deus. É a ira sobre todos aqueles que rejeitaram a Jesus, que fizeram mal. Tá entendendo? É a ira de Deus contra o diabo. É a ira de Deus contra os demônios, contra os malignos, os assassinos. É a ira de Deus. O inferno é a ira de Deus. Então, pessoas que rejeitaram o amor de Deus, pessoas que rejeitaram o amor de Deus, estavam aqui na terra, mas não davam glória a Deus, não davam glória a Deus, não davam honra a Deus, falavam mal e fizeram mal. Deu graças a Deus que Jesus tenha misericórdia. Jesus, pelo sangue de Jesus, e não pregaram o evangelho, etc, etc. Eu, graças a Deus, uso essas mídias pregando a palavra de Deus, falando aquilo que eu acredito, tá entendendo? Falando a palavra de Deus, que Jesus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não posso fazer mais nada a não ser falar do amor de Deus, falar da misericórdia de Deus, falar da compaixão de Deus, falar que Jesus está voltando e que nós devemos nos preparar, lendo, estudando a Bíblia, porque Jesus fala que neste mundo virá muita tribulação. Jesus fala de muitas coisas que ocorrerá. Jesus fala de falsos profetas. Jesus fala de que se levantarão falsos profetas, enganarão a muitos.
Jesus fala de muita coisa, de epidemia, de tsunami, de terremoto, de morte. Muitos crentes vão morrer, muitos cristãos vão morrer. Jesus fala de muita coisa. Então, só nos resta morrer pela palavra de Deus. Só nos resta morrer mesmo por Cristo. Porque quem morre por Cristo ganha a vida eterna. Essa é a verdade. Quem morre com Cristo, a morte é lucro para aquele e aquela que morreu pela causa de Cristo, pela causa de anunciar o Evangelho de Cristo. A morte é lucro, a morte é lucro para o cristão. Porque após a morte, para o batalhador, para o lutador, para o soldado de Cristo Jesus, ele terá a recompensa e a coroa de todo o trabalho que ele fez na terra. Ele foi injustiçado, ele foi criticado, ele foi até morrer, os mártires. O primeiro mártir da Bíblia Sagrada, depois da ressurreição de Jesus Cristo, foi Estevão. No livro do Atos dos Apóstolos, nós lemos, nós estudamos que Estevão foi escolhido a diácono. E ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de fé e foi o primeiro mártir da igreja. Ele foi apedrejado pelos malignos, pelos maus, pregando o Evangelho. E ele viu Jesus Cristo, ele viu o céu aberto. Quando ele estava sendo apedrejado e ele já ia morrer, ele viu os céus abertos, ele viu Jesus em pé do lado do... E ele pedia para Jesus ter misericórdia daquele povo que estava apedrejando ele. Ele pedia que Jesus tivesse piedade daquele povo, lá em Jerusalém. E ele pediu para Jesus receber o Espírito dele. Veja, o corpo volta para a matéria, volta para o pó, da onde Deus tirou. Mas o Espírito vai para o céu ou vai para o inferno. Segundo aquilo que nós acreditamos. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus, eu creio que Jesus é soberano, eu creio que Jesus é o Senhor. E quando ele diz que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, eu creio. Eu tive uma experiência com Jesus Cristo, uma experiência mesmo de poder com esse Jesus. Tive e tenho, graças a Deus. Amém. Que ele é o poderoso e que no nome dele o demônio vai embora. Que Satanás não suporta o nome de Jesus Cristo e ele vai embora, ele tem que se retirar. Amém. Quando Jesus opera, quando Jesus decide salvar uma alma das garras do maligno, das garras do diabo. Por esse motivo e por essa razão que nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus. Anunciando a palavra de Deus, falando da derrota do maligno, que se encontra no livro de Apocalipse, que diz a vitória de Cristo sobre a besta, sobre o falso profeta. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E diz a Bíblia, e não eu, que seguia-se um exército no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, brancos e puros. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo as que pisam o largado vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na verdade, e na veste da sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo, todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todo homem livre, servo, pequenos e grandes. E diz ele que ele viu a besta, e os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados, diz a Bíblia, e não eu, vivos
no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esse é o Deus da Bíblia, amém, o Deus da Bíblia Sagrada, no qual nós confiamos, no qual nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, para todos.